Mendiga negra grávida é expulsa, mas retorna documentos ao milionário e choca todos. Luía não tinha mais para onde correr. Naquele dia, um sol forte iluminava a rua de paralelepípedos e a brisa mal conseguia aliviar o calor. Ela olhou para a mansão dos Albuquerque. Suas paredes brancas e imponentes, cercadas por um jardim exuberante que agora pareciam uma prisão. A revelação de que estava grávida de Gustavo, o filho caçula da família, a consumia por dentro. O coração batia acelerado. Como ela, uma simples empregada doméstica, poderia ter um futuro ao lado de alguém que pertencia à linhagem mais rica da cidade. Um futuro que, para eles, era apenas um pesadelo. Sentindo o peso do olhar da matriarca dos Albuquerque, Dona Amália, Luía foi expulsa do emprego e com ela foram também seus sonhos. Agora a vida a aguardava na pequena casa no subúrbio, onde os muros eram mais baixos e as esperanças não podiam subir também. Em meio a lágrimas e a solidão, Luía decidiu que não dei. O que ela não sabia é que o maior dos segredos estava prestes a derrubar as barreiras que a aprisionavam. Um dia, ao mexer em caixas velhas na casa de sua avó, Luía encontrou documentos amarelados e empoeirados, revelando uma herança que ela nunca soubera existir. Era como se uma bomba tivesse estourado dentro dela. Meu Deus! Pensou, quase sem conseguir respirar. Aquele papel poderia mudar tudo. Sua origem, seu futuro, sua vida. A cartela de identidade do bisavô mostrava que seu sangue não era apenas o de uma empregada, mas o de uma linhagem que havia se perdido nas sombras da história. Só que, mesmo com a descoberta, o medo de ser rejeitada ainda pesava pesado. Naquela noite, Luí olhou para o céu repleto de estrelas, desejando um abrigo, desejando Gustavo. Ele poderia ajudá-la, mas a dúvida e o receio paralisavam-na. E se ele a abandonasse? E se a relação fosse vista apenas como um escândalo? Ao mesmo tempo, a força da descoberta começava a despertar nela uma nova ambição. Poderia alguém como ela abrir um restaurante? Uma escola de culinária que desse oportunidades a jovens que, como ela, enfrentaram o desprezo? Enquanto os sonhos começavam a ganhar forma, uma surpresa batia à porta. Gustavo. Ele entrou na casa, desobedecendo às expectativas da família. O olhar dele, firme e comprometido, fez Luía sentir um breve sopro de esperança. Um emocionante momento suspenso no tempo. Eu vou te ajudar, ele disse, com aquela voz doce que era a única que a acalmava. Mas enquanto a novo amanhecer, o restaurante deles começava a tomar vida, sombras do passado permaneciam. Um reencontro com Ricardo Albuquerque, o patriarca da família, estava a um passo de acontecer. Ele poderia ser o inimigo, mas também poderia ter respostas. As feridas abertas que geraram sua dor estariam prontas para serem curadas. Ou ela se perderia em um ciclo de raiva e mágoa? Luía se questionava e, acima de tudo, se realmente estava preparada para ser mãe. Porque os fantasmas do passado sempre estariam lá, prontos para assombrá-la a qualquer momento. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luía ficou paralisada ao ver Gustavo entrar na pequena casa na qual se aglomeravam suas preocupações e sonhos. A esperança que ardia dentro dela rapidamente deu lugar à realidade cruel quando um barulho. Era o telefone dela tocando, insistente, quase como um chamado valém. Ela hesitou. Quem poderia ser? Seu coração acelerou enquanto Gustavo caminhava até o aparelho com um olhar curioso. Quando ele atendeu, a expressão dele mudou num instante. A frente estava pálida, como se tivesse visto um fantasma. — Luía, é a sua avó! Ele sussurrou, com uma voz trêmula. Em segundos, todo mundo ao redor dela pareceu encolher, e a atmosfera se tornou densa. Como se houvesse algo pesado pairando entre eles. Ela tá bem? A pergunta soltou-se como um fio de esperança, que logo se desfez. Ela ouvia um murmúrio baixo na outra linha, mas as palavras não conseguiam atravessar a neblina da sua ansiedade. Ela faleceu! As lágrimas correram pelo rosto de Luía. De repente, a ideia de construir um futuro ao lado de Gustavo se dissipou como fumaça no vento. Foi um infarto. A gente não estava lá. O médico disse que foi rápido. O ar fugiu de seus pulmões. Luía sentiu como se algo dentro dela tivesse quebrado. E enquanto lágrimas de dor escorriam em seu rosto, um pensamento sombrio surgiu. E se essa tragédia trouxesse à tona segredos do passado? Tem mais! O tom de Gustavo era frenético. Ela deixou algo. Algo que você precisa saber. Documentos. Os olhos de Luía brilharam. Documentos? Não poderia ser. Sua avó, alguém que sempre vivera nas sombras e nos mistérios, agora deixava um rastro a seguir. O que é? Uma carta. Estava guardada na gaveta dela. Falava sobre a sua herança. Mas parecia que havia mais. Algo sobre a família dos Albuquerque. Os pensamentos se atropelavam. Luía sentiu um nó na garganta. O filho que esperava não seria só um sonho. Haveria uma nova decisão a ser tomada. A revelação de sua linhagem já dispunha de tamanho peso em suas costas. O que mais poderia essa carta revelar? Gustavo saiu da ligação e Luía já estava em sua mente, imaginando o que poderia ser. A expectativa e o medo se enredaram como um desenho complicado. Se os Albuquerque estavam envolvidos, então tudo mudava de figura. Você vai ficar bem? Ele perguntou, mas ela não escutava. Estava presa aos próprios pensamentos. O passado estava prestes a fazer a entrada triunfal e a vida dela nunca mais seria a mesma. Quando finalmente recuperou a voz, disse: Vamos! Precisamos achar essa carta. Precisamos saber a verdade. As emoções dançavam. A ideia de descobrir segredos obscuros da sua avó a aterrorizava e encantava ao mesmo tempo. Era uma linha tênue entre dor e esperança. E Luía iria atravessar. A caminho da casa da avó, o silêncio que antes era opressivo, agora trazia uma urgência. Cada rua que passavam lembrava de um mundo em que não pertencia, mas que poderia estar prestes a mudar. E então, ao chegar, um giro na maçaneta parou Luía em seco. Ali na porta, cercado por uma energia inquietante, estava Ricardo Albuquerque. Ele parecia mais velho, porém seu olhar emanava a mesma frieza. Eu não esperava que você voltasse, ele começou. Mas Luía só conseguia lembrar da dor e dos segredos que poderiam vir à tona. Eu vim atrás dos documentos, ela afirmou, o tom desafiador. Você não sabe com quem está lidando, ele retrucou, e o peso das palavras ecoou de uma forma que Luía não poderia ignorar. Naquele instante, tudo mudou.
roupas tão finas, um passado tão diferente. E a questão que estava no ar era: quem realmente era Luía? E por que ela poderia ser a chave para revelações que mudariam a história da família Albuquerque para sempre? Jean. O olhar de Ricardo era um misto de desprezo e curiosidade. Luía sentiu um choque de adrenalina. O passado estava se esvaindo em torno dela. E quem pensava que conhecia sua história poderia estar completamente errado. Ricardo ficou ali na porta, encarando Luía com um olhar penetrante que parecia atravessar sua alma. O silêncio era denso, carregando uma tensão quase palpável. Você não sabe com quem está lidando, ele repetiu, suas palavras soando como um aviso sombrio. Luía sentiu um frio na espinha, um pressentimento de que algo muito maior estava. Os documentos! O que sua avó deixou? Perguntou, tentando manter a voz firme. Mas tudo o que via era o semblante frio e impassível de Ricardo. O ambiente se tornava opressivo, e a sensação de estar diante de um monstro, escondido por trás de uma máscara de civilidade, fazia seu coração disparar. De repente, enquanto a atmosfera pesava com segredos não ditos, um grito ecoou do interior da casa. Era um som agudo e desesperado. Luía! Era a voz de Gustavo, cheia de pânico. Luía virou-se rapidamente, e suas pernas a levaram para dentro da casa, seguida por Ricardo, que parecia se divertir com o caos. A cena que se desenrolou à sua frente fez seu estômago revirar. Gustavo estava de joelhos no chão, cercado por documentos espalhados, que pareciam representar não apenas papéis, mas uma vida inteira de segredos. Luía, olhe isso! Ele gritou novamente, apavorado. Luía se aproximou, o coração acelerado, e agarrou um dos papéis. Era a carta, mas o que estava escrito deixou sua mente em choque. A verdadeira herança da família Albuquerque não era somente de sangue, mas também de segredos sombrios. O que aconteceu no passado não pode continuar no futuro. O que você busca está além da compreensão. Você é uma Albuquerque! Luía tremeu ao ler aquelas palavras. O quê? O que isso quer dizer? Ela olhou para Gustavo, esperando respostas, mas a expressão dele era de horror. Ele segurou outro documento, entregando a ela com mãos trêmulas. Isso muda tudo. Seu bisavô não era apenas um empregado. Ele tinha uma relação com Dona Amália, uma relação que ninguém podia saber. Os olhos de Luía se arregalaram. O que estava acontecendo? As peças se juntavam de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Mas ele é... As palavras lhe escaparam. Ele era o amante de sua bisavó, Luía! E Dona Amália sabia disso. Isso significa que seu passado, sua linhagem é tão rica e complicada quanto a deles. Eles nunca aceitarão isso. Gustavo mal conseguia disfarçar sua incredulidade e Luía virou-se para Ricardo. Você sabia? Ricardo sorriu, mas não era um sorriso amigável. Havia um brilho maligno em seus olhos. Eu sabia mais do que você imagina. Sempre soube. E esse segredo é a chave para tudo. Para o que você quer, para o que nós queremos. Luía sentiu o chão se abrir sob seus pés. A conexão que sempre acreditou ser frágil, agora mostrava-se como uma balança de poder. Um peso insuportável a sufocava. Você está dizendo que eu sou parte deles? Que isso me dá algum direito? Sua voz era um sussurro. Ricardo avançou um passo, o olhar profundo. Você não entendeu? É isso que nos une. Você é parte de um jogo que vai muito além de você.
E se não tomar cuidado, será esmagada. O passado nunca ficará em silêncio. Um tremor percorreu a espinha de Luía. Como poderia ser tudo tão complexo? Os sonhos que começavam a se formar pareciam agora uma miragem, afastando-se mais e mais. E o que mais o futuro teria reservado para ela e seu filho? Este novo fator mudava tudo. Amigos ou inimigos? Família ou traição? O choque no ar se tornava cada vez mais intenso. Vamos sair agora, decidiu Gustavo. Mas Luía hesitou. Ali, no meio de suas esperanças e medos, a verdade estava emergindo. E a única coisa que sabia naquele momento era que os fantasmas do passado não a deixariam em paz tão facilmente. E enquanto olhava para a carta amarelada, um pensamento sombrio cruzou sua mente. Seria a revelação de sua linhagem uma salvação ou a condenação eterna? O que mais não sabia sobre a família dos Albuquerque e sobre si mesma? A única certeza era que a verdade precisava vir à tona. E ela estava disposta a descobrir, não importando o custo. Enquanto Luía processava as palavras que acabara de ler, uma sensação de vertigem tomou conta dela. Ela olhou para Gustavo. Seus olhos estavam cheios de medo e confusão. O que tudo isso significava? A ideia de ser parte de algo que nunca imaginou a atordoava. A porta estava entreaberta e Ricardo, com um sorriso sinistro, parecia saborear a intensidade do momento. Você pode ser uma Albuquerque, mas isso não muda quem você é, ele disse, a voz baixa, quase uma provocação. Luía sentiu uma raiva intensa crescer dentro dela. Não me venha com essas suposições, gritou, sua voz quebrando o silêncio tenso. O medo de suas palavras ecoava no ar carregado de segredos. Foi então que um grito estridente cortou o ambiente. Luía virou-se rapidamente. A sala estava às escuras, e a fonte do grito parecia vir do fundo da casa. Com o coração disparado, ela correu para seguir a direção do som apavorante. Gustavo, vem! Ela gritou, sem olhar para trás. Gustavo a seguiu, os dois se movendo rapidamente. As paredes pareciam estreitar ao redor deles conforme avançavam. Com um empurrão forte, Luía abriu a porta de um quarto no fundo do corredor. A cena que se desenrolou a deixou paralisada. Ali, deitada no chão, estava sua avó, segurando um dos documentos na mão, como se estivesse prestes a revelar um segredo incrível. Mas havia algo de errado. O rosto da mulher estava pálido e seus olhos, arregalados, mostravam um terror absoluto. O ar estava enjoativo e Luía percebeu que sua avó não estava apenas desmaiada. Ela estava morta. Gustavo caiu de joelhos ao lado dela, a mão cobrindo a boca em estado de choque. A realidade daquela cena brutalmente cruel ficou pesada no peito de Luía. Não! Ela se despediu de qualquer senso de controle, correndo até a avó. O tempo parecia parar. As lágrimas correram por seu rosto, quentes e devastadoras. Avó, não pode estar acontecendo. Mas, enquanto segurava a mão fria da avó, um pensamento assombroso atravessou sua mente. A morte dela não parecia acidental. O olhar duro de Ricardo estava em seu rosto. Eu sabia que isso ia acontecer. O passado sempre cobra seu preço. As palavras dele soavam como uma sentença, tão frias quanto a morte diante deles. Luía olhou para ele, raiva e desespero pulsando em seu coração. Você não fez isso! Não foi você!
Mas a verdade pairava no ar como um mistério. Antes que Luia pudesse reagir, um barulho de vidro quebrando cortou o ar. Uma figura surgiu da sombra por trás de Ricardo. Era uma mulher, com os cabelos desgrenhados e uma expressão de loucura em seu olhar. Você não pode descobrir. Está tudo errado. Eles não devem saber. Ela avançou, a mão estendida, como se quisesse pegar a carta. O caos se instalou completamente. O clamor daquela pessoa desconhecida fez o ambiente ficar tenso. Luia não reconheceu a mulher, mas algo nela parecia familiar. A mulher gritou novamente. Um som estridente e desesperado que penetrou fundo nos ecos da sala. A verdade não pode vir à tona. O que ela sabia? Luia sentiu um frio na espinha. Quem é você? O que está acontecendo? Tudo o que pensava saber sobre sua vida e seu passado se despedaçava diante dela. A mulher olhou para Luia e por um instante pareceu ver algo além do presente. Você não é quem você pensa que é. Um trovão ecoou fora e a luz começou a piscar. Luia olhou para Ricardo, depois para Gustavo, que estava em choque, antes de voltar para aquela mulher, que agora parecia totalmente fora de controle. Com um movimento abrupto, a estranha lançou uma cadeira em direção a uma janela, quebrando-a. A verdade precisa ficar escondida, ela gritou, enquanto corriam todos em direção a ela. Mas enquanto Luia tentava entender o que estava se passando, a figura desapareceu em um instante. O coração de Luia batia como um tambor, e a única coisa que podia pensar era que tudo isso estava prestes a explodir como uma bomba à beira de detonar. A sala estava cheia de confusão agora. Eles precisavam saber o que estava acontecendo, e Luia sentia que a resposta estava próxima, mas também tinha certeza de que o passado e os segredos que espreitavam nas sombras acediam a cada passo. E no meio disso tudo, o que significava ser uma Albuquerque na verdade? O que mais estaria prestes a emergir dessa? E estava disposta a enfrentar qualquer coisa. Porque agora, mais do que nunca, sua vida e a de seu filho dependiam disso. O peso do legado e da história a oprimia, e tudo se tornava cada vez mais arriscado. A revelação estava prestes a acontecer, e apenas esperava que tivesse coragem para suportar. Luia processava tudo o que acabara de descobrir. Estava paralisada. Ela olhou para Gustavo e em seu olhar havia um pedido silencioso de ajuda. Mas a atmosfera estava carregada. A figura de Ricardo se destacava, sua presença fria e ameaçadora pairando sobre eles, como uma tempestade prestes a estourar. A mulher que tinha gritado se afastou um pouco, olhando para Luia com uma mistura de desespero e raiva. Você não pode saber, repetia como se fosse um mantra. Mas o que mais ela escondia? O coração de Luia batia descompassado. O que almejavam proteger a custas de vidas? Pelo amor de Deus, quem é você? Luia questionou, buscando respostas no rosto desolado da desconhecida. Era como se ela estivesse tentando decifrar um enigma muito mais complicado do que imaginava. Simplesmente não acreditava no que estava acontecendo. Um grito atravessou a sala e Luia se virou abruptamente. Não! Era sua mãe! A mulher que ela sempre acreditou estar em outra cidade, distante de sua vida.
Mas agora ali estava ela de pé, parecendo cansada e furiosa. Luia, o que você fez? O que você está fazendo aqui? A intensidade da cena a fez sentir como se o chão estivesse se movendo. Tudo começou a girar. Mãe, o que você? Luia começou a perguntar, mas as palavras saíam desconexas. O que mais ela não sabia? Dona Amália, a matriarca, manteve-se em silêncio, observando a cena em cada detalhe. As expressões de todos revelavam a confusão e a tensão que tinha se instalado. O ar estava denso, apertando o peito de Luia. Mãe, o que está acontecendo? Você conhecia esses segredos? Você sabia da relação da minha avó com os Albuquerque? Luia indagou, a voz embargada por sentimentos reprimidos. A mulher a encarou. Não é tão simples, minha filha. Ela disparou. Luia sentiu um aperto na garganta. Você não entende o que está em jogo. O que você está prestes a descobrir pode destruir tudo, ela completou. Gustavo estava em estado de choque. Ele olhava para as duas mulheres. A sabedoria da mãe de Luia contra os segredos da pastora. E de repente, Luia entendeu. Tudo estava conectado. Os documentos, a revelação da herança, a presença da mãe. O coração dela acelerou ainda mais. Você não pode tirar a verdade de mim. Mas sua mãe respirou fundo. Isso não é uma escolha, disse ela, o olhar se endurecendo. Precisamos ir embora agora. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a mulher a puxou. Aquele gesto a fez sentir que a verdade estava sendo arrancada dela à força. Ocorreu uma explosão. O vidro da janela estourou numa onda de fragmentos. Luia caiu no chão, protegendo os olhos. O que estava acontecendo? Um grito distorcido ecoou pela sala. Ricardo, que tentava se desvencilhar da confusão, parecia mais um espectador do que um participante. Ele observava tudo de forma calculada, os olhos brilhando com uma satisfação perturbadora. No meio do caos, Luia conseguiu se levantar, a adrenalina correndo em suas veias. Gustavo, onde você está? Ela gritou, mas não havia tempo para se preocupar com mais nada. O que realmente estava em jogo começava a surgir diante dela. Não era apenas um embate entre classe social e herança, mas algo muito mais sombrio. E então, como um cortejo de sombras, a mulher misteriosa voltou. Com os olhos aflitos, ela olhou diretamente nos olhos de Luia, como se tentasse transmitir uma mensagem urgente. Luia, a verdade sobre seu passado é mais do que você imagina. Você é a única que pode compreender. A sala se tornava uma confusão de gritos, objetos quebrados e sentimentos à flor da pele. O passado parecia estar concluindo uma batalha silenciada. Os olhares se cruzavam e um nó se formou na garganta de Luia. Você não pode simplesmente escapar, gritou Ricardo, mas em sua expressão havia algo mais. O que estava escondido sob a superfície? O que levaria Luia a uma revelação ainda mais impactante? A mulher estranha gritou. Você é parte de algo que poderia mudar tudo. Sua avó fez um acordo. E você é a chave. Luia ficou atordoada. O que isso significava para ela e seu bebê? E então, à medida que o caos se intensificava, um rastro de luz fraca escapou do documento amarelado na mão de Gustavo. Ele leu em voz alta e os olhos de Luia se alargaram. Estava prestes a descobrir um segredo que mudaria o destino de todos. Uma reviravolta monumental estava por vir, e a verdade não o esperava. Neste momento, Luia sentiu que tudo mudava e sua vida nunca mais seria a mesma.
O que significava realmente ser parte da linhagem Albuquerque? O que mais se escondia sob a superfície de sua história? Com o coração acelerado, ela sabia que o que vinha pela frente seria devastador. E talvez a única chance dela de se proteger agora era enfrentar tudo isso de frente. A sala estava em caos. Luía olhou para Gustavo, seu coração martelando no peito. A mulher estranha a encarava e o pânico a cercava como uma nuvem pesada. A verdade precisa vir à tona, ela gritou, mas ninguém parecia ouvir. O vidro quebrado estava espalhado pelo chão e o cheiro de medo invadia o ar. Luía! Gustavo gritou novamente, seus olhos fixos na carta que estava em suas mãos. Ele começou a ler em voz alta, mas as palavras pareciam se perder no tumulto. A mulher estranha avançou, como se quisesse impedir que ele continuasse. Pare! Você não entende o que isso significa. Com um movimento rápido, Luía segurou Gustavo pelo braço. Lê! O que mais pode acontecer? A urgência em sua voz era clara. E então, Gustavo começou a recitar as palavras, sua voz tremendo. A verdadeira herança da família Albuquerque não era apenas de sangue. A mulher olhou para Luía com uma expressão de desespero. Você não pode saber! Se você abrir essa porta, poderá ser fatal para todos nós. Mas antes que Luía pudesse processar aquilo, um grito atravessou a sala. O que vocês estão fazendo? Era sua mãe, Dona Amália, que agora emergia das sombras como um espectro de poder. O olhar dela estava fixo na mulher estranha, e Luía sentiu um frio percorrer sua espinha. Mãe, o que está acontecendo? Luía gritou, confundida. Mas ao olhar para a expressão de sua mãe, algo parecia terrivelmente errado. A raiva estava estampada em seu rosto, mas havia um segundo sentimento que Luía não conseguia identificar. Algo que a fazia querer dar um passo para trás. Ela deve ficar longe de você. Eu não posso deixar que você descubra a verdade. Dona Amália exclamou, sua voz clara e cortante. Luía estremeceu. Por que, mãe? O que está acontecendo realmente? A tensão na sala era palpável. A mulher estranha parecia se encenar para intervir, mas foi Ricardo quem se adiantou, entreolhando as duas mulheres. A verdade nunca foi fácil de mudar, não é mesmo, Dona Amália? A sala encheu-se de murmúrios e olhares suspeitos. Gustavo segurava a carta, parecendo a única âncora em meio à tempestade. O que mais você sabe? Ele questionou, fitando Dona Amália. Ela hesitou, os olhos se estreitando, como se tentasse calcular as implicações de suas palavras. Não é o que você pensa. O que está registrado ali pode acabar com todos nós. Vocês não têm ideia do que estão lidando. Antes que alguém pudesse responder, a mulher estranha fez um movimento abrupto, empurrando Luía para o lado. No mesmo instante, uma sombra surgiu e a porta da frente se abriu com um estrondo ensurdecedor. Era um homem, forte e imponente. A presença dele parecia mudar a dinâmica do ambiente. Pare com isso! Ele gritou, o olhar fulminando a sala. O homem não era um estranho. Luía o reconheceu. Era alguém que tinha estado no seu passado e que estava prestes a jogar todos os planos dela em um abismo. Pai, a palavra saiu como um sussurro da boca de Luía. O homem, a figura que havia estado ausente por tantos anos, agora retornava na pior hora possível. Ele avançou, seu olhar direto para Dona Amália e Ricardo. Um desprezo visível. O choque foi avassalador. Todos na sala pareceram paralisados. O que você está fazendo aqui? Dona Amália perguntou,
a raiva de antes se transformando em incredulidade. A verdade precisa ser revelada, e você sabe disso. O que você manteve em segredo não pode mais ser ocultado. A intensidade nas palavras dele ressoou. Louia sentia como se estivesse em um filme, um giro dramático, um momento que poderia mudar tudo. Seu pai, a chave do mistério, havia reaparecido. E enquanto essa nova revelação pairava no ar, a mulher estranha, que parecia ciente de algo incompreensível, olhou nos olhos de Louia e sussurrou: a verdade pode te libertar, mas também pode destruir você e todos que ama. A sala ficou em silêncio. A tensão era palpável. Como ela e seu filho poderiam sobreviver nesse turbilhão de segredos e mentiras? Tudo que Louia pensava que sabia agora se tornava questionável, e ela estava disposta a enfrentar qualquer tempestade para descobrir a verdade. Afinal, o que realmente a sua linhagem guardava? A única certeza era que a luta estava apenas começando. Enquanto o choque da revelação se espalhava pela sala, Louia sentiu seus joelhos vacilarem sob o peso da palavra pai. Uma torrente que nunca havia imaginado desaguava em sua vida. O homem que a abandonou, que sempre fora uma sombra distante, agora se tornava um pilar em meio ao colapso de tudo que conhecia. Mas o que isso significava para ela? Por que você voltou agora? A voz de Louia estava apertada. Um nó na garganta que parecia quase intransponível. Ela olhou para sua mãe, que visivelmente se contorcia, como se cada palavra do pai dela fosse uma punhalada direta em seu passado envolto em segredos. Essa é uma conversa que precisamos ter, Louia. Há mais em jogo do que você imagina. O pai disse. A presença dele era firme, mas havia um receio ali. Um temor de que a verdade que buscavam todos fosse muito mais devastadora do que qualquer um deles poderia suportar. Mas antes que Louia pudesse processar tudo, a mulher estranha esqueceu-se do pânico e soltou uma gargalhada estridente e descontrolada. Vocês estão tão perdidos! A verdade que você busca não é do jeito que pensam. O olhar dela se iluminou. O tom de loucura em sua voz ecoou pelo ambiente, e Louia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Deixa eu adivinhar? Ricardo interrompeu, seu sorriso se alargando. Você sabe algo que eles não sabem, certo? Ele se aproximou da mulher, e o jeito como olhavam um para o outro fazia o estômago de Louia revirar. Um segredo compartilhado se desenrolava entre eles. Uma conexão que canetava dúvidas. Eu sei muito mais do que você pode imaginar, Ricardo. A linhagem dos Albuquerque está em jogo aqui. E Louia é apenas a chave. As palavras dela estavam impregnadas de um veneno doce, como um aviso de que a verdade seria um fardo insuportável. Louia sentiu o mundo desmoronar mais uma vez. Que chave? Que linhagem? Sua voz tremia, mas havia determinação em seu olhar. A neblina de confusão estava se dissipando lentamente, revelando a luz fria da verdade. Sua avó, seus pais, os Albuquerque, todos estavam ligados de maneiras que ela nunca poderia perceber. Então, uma catástrofe aconteceu. Um temor percorria o chão, e a casa começou a chacoalhar. O vidro das janelas tremulou, e uma sombra escura apareceu na porta da frente. O pânico tomou conta da sala. O homem que já estava ali, o pai de Louia, foi empurrado para o lado. A parede atrás de Louia explodiu. A poeira e os cacos de madeira voaram, e um grupo de indivíduos mascarados invadiu por aquela abertura. Ninguém pode saber disso! Um deles gritou,
seus olhos frios iluminados pela luz que invadia a casa. O que está acontecendo? O desespero de Luía se mesclou ao caos. Ela segurou o braço de Gustavo, que estava paralisado entre o dinâmico e a incerteza. A mulher estranha puxou uma faca de seu bolso. Vocês não vão estragar isso! Ela estava à beira de perder o controle. Não é assim que vai acabar! Gritou Luía, enfrentando não apenas a mulher, mas também todas as sombras que a perseguiam. O ato de rebeldia brotou em seu coração. Ela não seria mais uma vítima. E no meio desse turbilhão, tudo aconteceu rápido demais. Um dos mascarados avançou e, em um movimento inesperado, empurrou Luía ao chão. Ela caiu e sua cabeça bateu em algo duro. Enquanto a visão escurecia por um momento, uma última ideia a atingiu como um relâmpago. A verdade, finalmente, tinha um preço, e era tudo ou nada. Quando tudo ficou escuro, uma única questão ecoou na mente de Luía. Até onde ela iria para proteger seu filho e a verdade que agora parecia tão distante? Luía se viu envolta na confusão enquanto a realidade escurecia ao seu redor. O estrondo da explosão ainda reverberava nos seus ouvidos, e o corpo de sua avó, imóvel no chão, parecia um eco da sua própria vida desmoronando. O caos, as vozes gritantes, tudo se misturava em um turbilhão. Ela tentou se levantar, a cabeça latejando como se o mundo inteiro estivesse desabando sobre ela. Mas seu corpo estava pesado, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Foi quando a mulher estranha avançou, empurrando Luía. A faca na mão dela refletia a luz que se filtrava pelas janelas quebradas. Vocês não entendem. Não podem descobrir a verdade. A voz dela soou quase como um desespero, não uma ameaça. Luía ficou paralisada, ainda processando o que estava vendo. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Gritou Luía. O olhar dela passou de Gustavo para Ricardo e depois para a mulher. Mas ninguém parecia ter respostas. E então, tudo aconteceu em um flash. Um dos mascarados se moveu em direção à mulher. Num movimento rápido, ele a agarrou e a puxou para trás. Você não pode fazer isso! A luta entre eles era brutal. Em meio ao embate, Luía, que tentava se recuperar, sentiu algo estranho. Uma vibração que percorria o chão sob seus pés. A tensão aumentou e, de repente, o mascarado disparou. A faca da mulher voou e cortou o ar. Um movimento quase em câmera lenta. Foi quando tudo mudou. O impacto foi seco, como um estalo de relâmpago cortando o céu. Não! Gritou Luía. A mulher estranha, que parecia um fardo, caiu com um gemido. O homem encapuzado olhou para Luía e no seu olhar havia uma revelação chocante. A mulher tinha ferido alguém mais. Não Luía, mas alguém que estava atrás dela. Pai! Luía! Gritou! Um sopro de horror escapando de seus lábios, enquanto ela percebia seu pai caindo ao chão, segurando a barriga com uma mão. Ele estava pálido e o medo começou a inundar o espaço. A confusão tomou conta e a mulher estranha começou a rir. Um riso que era mais maníaco do que aliviado. Você não pode escapar da verdade, Luía. Todos vão pagar pelo que fizeram. A cada palavra dela, Luía sentiu que o chão se abria sob seus pés. O que estava acontecendo? Seu pai sobreviveu por todos esses anos mantendo segredos, e agora sua presença apenas ampliava os problemas. Gustavo foi até o pai de Luía, ajoelhando-se ao seu lado. O pânico agora substituindo a solidão e a raiva. Precisamos de ajuda!
Alguém ligue para uma ambulância! Sua voz rasgava a atmosfera já pesada. Mas Luia não conseguia desviar o olhar à mulher que, ainda agitada e ofegante, encarava tudo com um sorriso desdenhoso. Você realmente achou que a verdade ia te libertar, Luia? Você é uma peça num jogo muito maior. Ela disparou, com os olhos brilhando com um frenesi que a fez parecer mais uma espectadora de tragédia do que uma participante. Luia sentiu um nó na garganta. Sua vida, seus pais, os documentos que havia encontrado, tudo agora fazia parte de uma trama que ela mal conseguia compreender. O ar ficou carregado. Não era apenas uma briga de poder ou uma luta pela verdade. Havia uma conotação mais sinistra, uma velha rivalidade que agora estava se revelando. E o que mais estava escondido nas sombras? O pai de Luia começou a se levantar, seu rosto correto, determinado. Você precisa saber, Luia. Não estou aqui à toa. E agora você vai descobrir. Mas antes que ele pudesse continuar, o barulho de sirenes ecoou do lado de fora. O caos estava prestes a ser invadido por uma nova verdade. E Luia se perguntou, enquanto lutava com a torrente de emoções e revelações, se a chegada da polícia traria alívio ou apenas mais segredos. Mais segredos que aprendiam na teia dos Albuquerque. Com o coração na garganta, ela percebeu uma coisa dolorosa. Talvez a verdade fosse mais perigosa do que a ignorância. E a única certeza que tinha era que nada jamais voltaria a ser como antes. Após tudo isso, quem realmente seriam os Albuquerque? Era uma pergunta que não tinha respostas claras, mas que assombrava sua mente enquanto a sirene se aproximava, anunciando que a tempestade estava apenas começando. Enquanto o eco da sirene se aproximava, Luia sentiu sua respiração ficar superficial. O caos na sala era palpável, como se tudo estivesse prestes a desabar. Ela olhou para o pai, ao chão, lutando para se segurar, e seu coração disparou. Imaginar perder a única conexão que tinha com a verdade era uma dor insuportável. Gustavo estava ao seu lado, mas a tensão era maior que alguma vez já haviam sentido juntos. Precisamos sair daqui, agora! Luia gritou, a urgência na sua voz cortando o ambiente tumultuado. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma sombra se formou na entrada. O homem que havia sido empurrado para trás, o mascarado, avançou. Ninguém vai fugir. Ele brandiu uma arma, o metal brilhando sob a luz fraca, e a sala caiu em um silêncio mortal. "O que você quer?" gritou Gustavo, sua voz carregada de desespero. Luia pôde ver o pânico nos rostos de todos. A mulher estranha, que antes estava agitada, agora parecia mais calma, quase satisfeita. "Eu só quero o que pertence a mim. A verdade não deve ser revelada." As palavras dela dançavam no ar. "Você não pode parar a verdade. Ela sempre aparece." Luia gritou, sentindo uma onda de coragem. Mas no fundo, a incerteza a paralisava. Se você não sair, o que se segue não será punido. Ameaçou o mascarado, os olhos escurecendo como um vendaval antes de uma tempestade. A pressão aumentava. E de repente, uma nova figura apareceu. Era Ricardo, com um olhar sério e determinado. "Deixa em paz. Você não tem ideia do que está começando.
Luísa ficou boquiaberta. Ricardo, você vai me ajudar? Ele não respondeu, apenas virou-se para o mascarado. A tensão foi altíssima, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Você não pode continuar com isso, Ricardo disse, sua voz firme. Mas o mascarado não recuou. Ele avançou, disparando a arma. O som do disparo cortou o ar como um relâmpago. Por um instante, tudo se congelou. Nesse instante, Luísa sentiu um tapa na sua cara. Não físico, mas emocional. A bala não estava direcionada a ela, mas ao seu pai. O homem caiu, e uma onda de pânico tomou conta da sala. "Pai!" ela gritou, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. A verdade estava se revelando como um pesadelo. Ainda em choque, Luísa correu até seu pai, deixando Gustavo gritando por ela, lutando com o mascarado. A mulher estranha a seguia, rindo como se estivesse assistindo a um espetáculo. Uma nova geração, uma nova luta. "Tudo se repete", ela murmurou, e Luísa sentiu um arrepio na espinha. Enquanto seu pai tentava se levantar, algo em seu olhar a paralisou. Ele olhou diretamente para Luísa e, numa fração de segundo, tudo fez sentido. "Luísa, não sou só seu pai. Sou também parte da linha principal dos Albuquerque. Você é herdeira." O mundo de Luísa desabou. Eram tantas revelações, tantas conexões. Mas e a verdade? A carta? O que está acontecendo? A cada palavra a confusão aumentava. E então, uma explosão. Não era uma explosão física, mas emocional. A mulher estranha, com seus olhos insanos, avançou novamente, revelando mais do que só uma faceta ameaçadora. "Você tem uma escolha a fazer, Luísa. Ficar ao lado da verdade e ser esmagada por isso, ou se juntar a nós e ascender do nada." Juntar a nós? Luísa sentiu seu coração disparar. A traição estava cada vez mais exalando no ar. O que ela deveria fazer? A realidade de que, para alcançar a verdade, poderia ter que sacrificar sua própria linha de sangue e suas conexões a assombrava. O modo como seu pai a olhava, como se estivesse prestes a fazer um sacrifício, lhe dizia algo. O peso das escolhas a esmagou. Era possível que, para salvar a vida de seu filho, ela teria que descer ao mesmo abismo de trevas em que tantos de sua família já haviam caído. A sala estava em um frenesi. Quedas, gritos e o som das sirenes cada vez mais perto. Aquele abismo a chamava cada vez mais forte e Luísa se viu pensando. Estava preparada para perder tudo pela verdade? Ou se tornaria parte da mesma mentira que apunhalou sua avó? Enquanto tudo girava descontroladamente, uma sensação marcante de decisão tomou conta de Luísa. Fosse o que fosse que estivesse prestes a acontecer, ela enfrentaria, porque a verdade, por mais dolorosa que fosse, agora lhe pertencia. Mas então, o que mais poderia estar escondido? Qual seria o preço da verdade que até agora havia Luísa olhou em volta, a mistura de medo e raiva pulsando em suas veias. A mulher estranha, agora ferida e caída, ainda parecia manter uma centelha de poder. "A verdade não deve ser revelada", ela gritou com uma voz rouca. A tensão era palpável. Os mascarados, ali presentes, pareciam hesitar, mas Luísa sabia que não poderia deixar que essa revelação morresse ali. Era hora de tomar uma decisão. Ela se virou para Gustavo, com os olhos cheios de determinação. "Precisamos agir, agora!" Seu coração batia forte, sentia que as vidas de todos estavam em suas mãos. Ele a olhou, e a força daquela conexão a atravessou. "Sei
Time! Vamos! Vocês não entendem o que estão fazendo. O homem mascarado gritou, mas Luia não estava mais disposta a ouvir. Nessa hora, sua mente só pensava em um caminho, a verdade. Luia respirou fundo e olhou para seu pai, que estava de joelhos. A pressão da situação a cercava, mas uma determinação desconhecida começou a brotar em seu interior. A verdade é meu direito e eu não vou deixá-la morrer! Ecoando na sala, como se suas palavras pudessem abrir uma porta para um novo futuro. Com um movimento ágil, ela correu até a mulher caída e agarrou a carta que ainda estava em sua mão. Se você quer a verdade, está aqui. E eu vou expor tudo. A raiva era sua aliada. Gustavo não perdeu tempo. Ele agarrou Luia pela mão. Vamos! E juntos eles começaram a sair da sala, empurrando os outros mascarados para o lado. A adrenalina corria em suas veias. Sistemas de luta ou fuga ativados a todo momento. O cheiro de pólvora e o som da sirene se tornavam cada vez mais altos enquanto corriam pela porta da frente. Foram rápidos. Um brilho de esperança começou a se acender. Ao saírem, Luia ouviu gritos atrás de si, mas se manteve firme. Estava em movimento e finalmente sentia que estava no controle. Vamos para a polícia, ela disse, dirigindo-se para o carro que estava estacionado ali perto. No caminho para a delegacia, Luia olhou para Gustavo, seus rostos agitados, mas aliviados. Precisamos dizer a verdade sobre a mulher e os documentos. As pessoas precisam entender a relação dos Albuquerque. Ninguém pode ficar em silêncio. Gustavo assentiu, seus olhos brilhando com determinação. Estamos juntos nisso, Luia. Para nós e para o nosso filho. O fato de estarem juntos dava a Luia uma força inquebrável. Ao chegarem à delegacia, a abordagem foi clara e direta. Luia não hesitou, seu objetivo final em mente. Temos informações sobre uma conspiração, segredos que precisam ser expostos. Enquanto falava, as palavras vinham do fundo de seu ser. Ela não queria mais esconder nada. E enquanto os policiais as escutavam, Luia percebeu que esse era o começo de uma nova história. Não haviam mais segredos a esconder. Era hora de colocar tudo à luz, de limpar o nome da sua família e confrontar os fantasmas do passado. Ela não estava mais sozinha. Conforme a polícia começava a investigar, a sala da delegacia encheu-se de um ar de esperança e luta. Luia sentiu que finalmente estava abraçando seu destino, parte de algo muito maior. Mas a dúvida ainda pairava no ar. Quantos segredos ainda estavam por vir? Quais seriam as consequências da verdade que acabara de liberar? O dia escurecia, mas em seu coração uma chama ardia. Uma chama de possibilidade e esperança. Luia sabia que por mais que houvesse desafios à frente, ela estava disposta a enfrentá-los todos. E então, a tela fica escura e uma mensagem aparece. Se você está aqui, é porque essa história te conquistou e deixou um gostinho de quero mais. Então, você precisa se inscrever no canal agora, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora. Sua contribuição é fundamental para o canal. A seção de comentários está aberta. Inunde-a com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada. Apenas os verdadeiros fãs
entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!